De assunto agora, uma coisa muito séria. Estão acontecendo casos frequentes de pessoas que estão se suicidando. E eu tava lendo no Google mesmo algumas estatísticas e, por incrível que pareça, o Brasil está indo contra as estatísticas do resto do mundo, enquanto as taxas de suicídio do mundo todo têm diminuído, aqui no Brasil tem aumentado. E assim, significativamente, sabe? E eu posso falar assim, pela minha cidade, que eu não tenho lembrança de nenhuma outra época da minha infância, da minha adolescência, depois de adulta, eu não tenho lembrança de tantas. Esses dias a Vanessa Lima, ela fez assim uma reflexão bem bacana acerca desse assunto, sabe? A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor isso, sabe? Até mesmo pra gente ficar mais atentos ao nosso redor, sabe? Às vezes tem pessoas pensando nisso pertinho da gente, do nosso lado. Então a gente precisa ficar mais atento ao coração das pessoas. A gente precisa ser mais solidário. E não só solidário em termos financeiros, não só solidários em termos materiais, mas solidários em relação a sentimentos, sabe? De pensar assim, o que tá passando no coração daquela pessoa? O que essa pessoa tá sentindo? Sabe, qual a dor dessa pessoa? Qual o sofrimento dela? Será que eu posso ajudar? Às vezes, assim, uma simples palavra muda o dia de alguém. Às vezes, o ser humano, em sua grande maioria, ele tem uma necessidade muito grande de carinho, né? Uma carência afetiva, emocional, assim, já de natureza, sabe? A gente já nasce querendo ser aceito. Isso de aceitação é muito importante, a gente levantar nesse tema sobre suicídio, porque a gente tem uma necessidade muito grande de aceitação. A gente quer ser aceito em determinados grupos, a gente quer ser aceito desde que nasce pela família que você tá ali, depois na escola, depois no seu trabalho. Então, essa necessidade de aceitação, até certo ponto, ela é normal. Mas quando ela ultrapassa a linha, assim, do imaginável, do suportável, se torna um problema. Porque a pessoa realmente, ela passa a se frustrar a partir do momento em que ela não é aceita por determinados grupos, por determinadas situações, em determinados lugares da sociedade. E essa busca desenfreada por aceitação acaba deixando a vida assim muito pesada. Enquanto a gente precisa urgentemente descobrir uma forma de deixarmos a vida mais leve. Não é fácil nos dias de hoje a gente manter uma cabeça legal, sabe? Com tanta pressão, a gente tendo que lutar tanto para conseguir as coisas, para ganhar dinheiro, para manter uma família, para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma vida legal, para conseguir ter diversão, para conseguir pagar um estudo bom para os nossos filhos. Isso tudo já é muita coisa para a gente pensar, para o resto ter que ser tão pesado, para a gente ter que preocupar tanto com o que se passa na cabeça do outro a respeito da gente. O que será que o outro está pensando disso? Você começa a viver e a agir colocando o que você acha, o que você pensa e o que você precisa em segundo plano, porque de repente a gente se vê em um mundo onde é mais importante a opinião do outro a respeito de nós mesmos. O que o outro pensa, o que o outro vai falar e o que o outro pode vir a fazer com a gente, se a gente não agir de acordo com o que ele pensa e de acordo com o que ele acha correto, as coisas vão dar errado para nós. A gente começa a viver a nossa vida em função realmente dessa aceitação ou da não aceitação do outro em relação a nós. Sei que a humanidade não para, que o desenvolvimento é constante. Mas é chegado um tempo em que a gente precisa pisar um pouco no freio. A gente não tem que carregar o peso do mundo inteiro nas nossas costas. A gente tem que tornar a vida mais leve. A gente tem que se preocupar menos com o que o outro vai pensar. Tratar de se olhar no espelho verdadeiramente todos os dias e perguntar: o que me faz falta? O que está faltando na minha vida? O que me faz extremamente feliz?
E o que me deixa extremamente triste? E a gente mesmo começar a resolver isso. A gente ter essas respostas para a gente mesmo tentar resolver isso. Não esperar do outro esse tipo de atitude. A gente tem que tornar a nossa vida mais. Ninguém tem a obrigação de te fazer feliz, ninguém tem a obrigação de realizar os seus sonhos. Se a sua vida está corrida, se tem tanta coisa para você pensar, o outro também tem. E o outro também tem. E o outro também tem. E todo mundo tem tanta coisa para pensar que não dá para a pessoa se preocupar em realizar os seus sonhos. Não dá para a pessoa se preocupar em resolver os seus problemas. É óbvio que eu não tô falando de casos, por exemplo, eu já fiz tudo que eu podia, que estava ao meu alcance. Eu até acho que eu sei onde é que é o problema, mas eu não consigo resolver. Existem profissionais para te ajudar, e aí eu estou aqui para dizer isso também. Não é errado procurar ajuda. Terapia, psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, tudo isso ajuda muito mesmo. Ajuda às vezes a você enxergar com clareza coisas que estão acontecendo aí dentro de você, que às vezes está ali tão num turbilhão de emoções e você não consegue enxergar. Eu não sei se é o seu caso, que está aí do outro lado aí me ouvindo agora. Tomara que não seja. Mas com certeza existe alguém próximo a você precisando de atenção. Precisando às vezes ouvir isso aqui que eu tô falando para você. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade para sentir a dor do outro e tentar ajudar de alguma maneira. Porque a vida tá muito pesada, a gente precisa urgentemente deixar a vida mais leve. O meu coach, né, o Douglas, costuma dizer que excesso de passado traz depressão, né? Aquele tanto de problema que tá lá para trás e que às vezes você não conseguiu resolver e não conseguiu superar e não consegue ultrapassar. Excesso de passado traz depressão. Excesso de futuro traz ansiedade. Aquilo que nem aconteceu ainda ou talvez nem vá acontecer e você já tá se preocupando, você já tá perdendo noites de sono. E nisso de estarmos tão presos ao passado ou então esperando tão ansiosamente pelo futuro, a gente esquece de viver o presente. E não é à toa que o hoje recebe esse nome, porque realmente é um presente. E a gente precisa se dar conta disso, de viver o hoje da melhor maneira. Deixar o que ficou para trás, não ter esse excesso de passado, usar apenas como aprendizado, né? Coisas que nos trouxeram lições, sendo boas ou sendo ruins, sempre nos trazem lições para ter o passado como lição. E não esperar tão ansiosamente pelo futuro e viver o hoje. Plantar a sementinha aqui no hoje para colher frutos bons amanhã, né? Mas vamos viver mais o hoje, tirar um pouco de peso da vida e prestarmos mais atenção nas pessoas ao nosso redor. Eu espero ter ajudado. Na verdade, foi um bate-papo mesmo, não foi nada planejado.